Hoje, querido, eu quero falar sobre a perca da alegria da salvação. Sabe como é terrível quando nós, servos e servas do Senhor, perdemos a alegria da salvação? Poxa vida, eu não tenho mais a alegria da salvação. Talvez você já falou isso, você está sentindo isso nesse momento. Infelizmente, isso acontece com todos nós, em alguns momentos da nossa caminhada, em alguns momentos da vida. Agora resta nos saber por que isso acontece, tá? E como voltar a ter a alegria da salvação de novo. Porque é simplesmente terrível perder a alegria da salvação. Quando a gente se converte, tá? Aquela alegria da salvação que inunda a nossa alma, o nosso espírito, ela preenche tudo que faltava em nós. Tá? As coisas materiais passam a ter um outro valor, tudo passa a ter um valor diferente. E as coisas espirituais, celestiais, a salvação, ela passa a ser algo primaz, algo extraordinário em nossas vidas, aquele desejo, aquele fogo, aquela alegria queimando dentro de nós, aquela alegria saltitante da salvação saltando dentro de nós. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, tá? E nós precisamos ter isso de volta, porque isso muitas vezes acaba se indo. E um dos motivos pelos quais, eu vou citar dois motivos, podem ter vários, tá? Vou citar os motivos pelos quais a gente perde a alegria da salvação e vou mostrar a solução. Dois motivos, breve, rápido, por que perdemos a alegria da salvação. O primeiro motivo é o pecado. Muitas vezes a gente para de ser vigilante, a gente começa a se entregar muito à carne, aos prazeres da carne, à vontade da carne, aos desejos da carne, e acaba pecando, e pecando, sucessivamente pecando e se entregando ao pecado, e aí a gente acaba aqui perdendo a alegria da salvação e voltando de novo a ter anseios e desejo pelo pecado. E a alegria da salvação se vai. De repente você se vê ali sem força para vencer o pecado te dominando, e a alegria da salvação que você sentia tão ardente dentro do seu coração se foi. Esse é o motivo que tem feito muita gente sair das igrejas, abandonar as igrejas, exatamente, quando eu digo assim, crentes fiéis, pessoas que realmente se converteram, é exatamente porque perderam a alegria da salvação e não tem mais prazer em estar congregando, não tem mais prazer em estar reunido com os irmãos. E o prazer dele agora, infelizmente, está no pecado. O segundo motivo pelo qual nós perdemos a alegria da salvação em dado momento da nossa vida é exatamente por conta das lutas do dia a dia, do corre-corre diário, da agitação da nossa vida. Nós vivemos uma vida muito intensa, muito corrida, muito ativa, e muitas vezes deixamos a ansiedade tomar conta de nós, consumir a nossa vida, e a gente começa a fazer 1 milhão de projetos, e aquilo começa a tomar conta da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração, e a gente acaba que deixando isso preencher a gente, e a alegria da salvação se indo embora, se esvaindo, né? Nos abandonando. Então, corre da vida, as lutas da vida, a ansiedade pelas coisas dessa terra faz exatamente isso acontecer conosco. Não é que propriamente você perdeu a salvação, você perdeu a alegria da salvação. É diferente, ok? Você pode muito bem continuar salvo, como servo de Deus, tá? Mas não tem mais aquela alegria dentro de você, porque a alegria da salvação, querido, quando ela está atingindo a vida de um homem e de uma mulher de Deus, você perde a vontade de orar, você perde a vontade de ler a Bíblia, você perde o desejo pela volta de Cristo, a vontade pelas coisas espirituais, o desejo de congregar, o desejo de se reunir com os irmãos, o desejo de de orar, enfim, de estar fazendo o trabalho do Senhor, a obra do Senhor. Então a gente perde os desejos pelas coisas espirituais. Então isso é realmente simplesmente terrível. E como restaurar isso, pastor? Como a gente pode restaurar a alegria da salvação? Esse é o terceiro e último ponto, e como último ponto, né, agora a solução. Apresentamos os dois motivos principais pelos quais perdemos a alegria da salvação, e o terceiro ponto agora é exatamente como resolver isso.
Nós olharmos para o Salmo 51, no verso de número 12, Davi, um homem segundo o coração de Deus, havia perdido a alegria da salvação. Sim, Davi perdeu. Não foi só você. Não foi só eu em dados momentos da minha caminhada. Não foi só os cristãos contemporâneos. Não. Às vezes tem pessoas no púlpito, irmão, pregando ali, mas sem mais a alegria da salvação. Tem irmãos evangelizando, fazendo a obra, mas sem a alegria da salvação. Tem pessoas que continuam exercendo seu ministério, tocando, louvando, cantando, fazendo o trabalho do Senhor, sem a alegria da salvação. Davi estava nessa situação. Davi, o homem segundo o coração de Deus, perdeu a alegria da salvação. Então isso acontece de fato com todos os servos de Deus em algum momento da sua vida. Agora, como resolver isso? Sim, vamos seguir o exemplo de Davi. Como que ele resolveu isso? Peço a você que tire como leitura hoje o Salmo 51, por gentileza, porque gira em torno do que nós estamos falando aqui. Você vai ver que Davi, quando perdeu a alegria da salvação, ele foi orar a Deus. Ele foi se humilhar diante de Deus. Ah, pastor, eu achei que havia outra solução. Querido, não tem outra solução para reaver a alegria da salvação. Não tem outra solução. A solução é se voltar para as coisas espirituais. Nós podemos aqui listar 3 passos, 4 passos, pelo qual você pode restituir a alegria da salvação na sua vida. Primeiro, fazer como Davi aqui. Davi chegou diante de Deus e começou a se humilhar. Ele diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Então ele vai orando, ou seja, então esse é o primeiro passo, é ir a Deus em oração e reconhecer o pecado, o seu pecado, a sua falha, a sua falta, onde você falhou, onde você errou, o que você deixou tomar conta de você, para que você chegasse a esse ponto de perder a alegria da salvação. Então, primeiro passo, orar. O segundo passo é ler a Bíblia, se alimentar da palavra de Deus, voltar a se alimentar dos escritos sagrados, da doutrina bíblica, da palavra de Deus, tá? Lendo a Bíblia todo dia, pelo menos um capítulo, mais frio que você esteja, mas pelo menos um capítulo todos os dias. E, obviamente, orar e ler a palavra são os 2 primeiros passos, tá? E o terceiro passo, voltar a congregar. Procurar uma igreja bíblica, onde você, como podemos dizer, onde você se identifique, tá? Com aquelas verdades que estão sendo ensinadas ali. Não existem igrejas perfeitas, obviamente, todas as igrejas são falhas, imperfeitas. O que a gente tem dito aos irmãos é que evitem igrejas que pregam heresias, deturpam a palavra e que exploram as pessoas. Mas existem muitas igrejas boas para se congregar, grupos de irmãos que estão aí sem congregar, que precisam se reunir e que vocês podem se encontrar no local para se reunirem como igreja e congregarem. Então, voltar a congregar, esse é o terceiro passo. É muito importante para, junto com a oração e a leitura bíblica, voltar a congregar, viver como igreja, viver em comunidade, junto com os irmãos, sabe? Isso é muito bom. E quarto ponto, voltar a trabalhar para Deus, a fazer o serviço do Senhor, a exercer o ministério que Deus te deu. É pregar, é evangelizar, é tocar, é cantar, é louvar. O que é o ministério que Deus te deu? O que foi que Deus te entregou? Qual é o teu dom? Qual é o teu talento? Voltar a exercer. Pastor, eu não sei cantar, nem pregar, não sei nada disso, mas eu sei evangelizar. Ô pastor, então vai evangelizar. Pastor, eu não sei falar de Jesus para as pessoas, mas eu gosto de ir com os irmãos entregar folhete. Então vai entregar folhete. Então volte a trabalhar para Deus, a fazer o serviço do Senhor. Fazendo pelo menos essas 4 coisas, queridos. Primeiro, o que Davi fez aqui no Salmo 51, orando. Segundo, ler a palavra, estudar a palavra, ler a Bíblia, se alimentar da Bíblia todo dia. Terceiro, querido, voltar a congregar. Quarto, se envolver com o trabalho das coisas do Senhor. Isso vai ajudar você a restaurar a alegria da salvação. Aí, como disse Davi, restitui-me a alegria da tua salvação
no verso 12 do Salmo 51. Então vá a Deus e peça isso a Deus em oração. Comece a buscar de novo as coisas espirituais, as coisas do alto. Por mais que demore vir a alegria da salvação de novo, tenho certeza que Deus vai te dar ela de volta. Em nome de Jesus.